deixa eu te perguntar o seguinte. Hum. é, Pandemia, o que que ela está significando para você? Eu acho que, assim, sublinhar o que está me interpelando, né? A Uhum, estupidez, Caio. A uhum, pandemia revelou e revela essa, esse lado feio do coração humano, né? uhum, E tanto sofrimento e tanto desgoverno no nosso país, tanta gente sofrendo. uhum, E, e mais recentemente eu estou muito incomodado com esse pessoal que está dizendo que Deus é que mandou o vírus e que Deus é uhum, soberano, que Deus causa o mal, que Deus está uhum, julgando, que Deus uhum, está por trás disso. E eu vejo uhum, essas consciências religiosas que não estão cooperando, não estão fazendo parte da solução, parece que uhum. que é um movimento religioso mais próximo da superstição, um, Mas um, né? um É biblicismo da magia mesmo. literalista, né? É uma Uhum, teologia versiculista. Os caras citam versículos é. assim, como sem nenhuma preocupação com a lógica sistêmica da escritura. Eles citam Os que versículos, citam, né? os que Os que citam citam. também, mas A assim, maioria que não está citando nada, não. eu acho que assim, É uma o loucura. sofrimento, a tribulação produz, né? Produz, Uhum, mas também é, revela, mas também é. revela. E eu acho que essa Uhum, pandemia está revelando muita coisa, está revelando muita uhum, enfermidade que estava encapsulada, uhum, muita enfermidade que uhum, estava velada pela uhum, correria do dia a dia, pelas distrações. Então, uhum, eu estou triste de ver isso, as, uhum, as forças letais que foram desmascaradas por esse vírus que não é menos letal. uhum, Então, existem muitas outras forças é. letais na nossa sociedade que foram Uhum, expostas, né? A violência doméstica aumentando, o desentendimento conjugal aumentando, o número de divórcio aumentando, uhum, a pobreza. Então, isso tudo me uhum, assusta muito. Mas, ao mesmo uhum, tempo, eu vejo muita solidariedade, muita generosidade. Você uhum, sabe, a Silvia trabalha com essa área da nossa igreja, a área social, ela cuida de tudo, toda a mobilização de doações com a nossa rede de uhum, solidariedade da igreja, com as organizações sociais. Então, todo dia, gente doando, gente ligando, dizendo uhum, para onde encaminhar doações. Então, também eu uhum, vejo isso, muita generosidade, muita uhum, solidariedade. uhum, Se, por um lado, a pandemia está revelando uma face sombria do coração humano, também ela está oportunizando um suplemento aí de solidariedade que também estava guardado. é. Outro dia eu Agora, falei sobre tem uma isso, que coisa. Outro dia eu falei sobre isso, que a gente no Uhum, Brasil mobiliza 2,5 bilhões de reais por ano para filantropia. uhum, E uhum, nós já mobilizamos isso em 30 dias. uhum, Então, assim, onde estava é, esse recurso todo que não estava colocado à uhum. disposição da pobreza, Bom, né? 2.300 seres humanos detêm 60% do Pois então, que seria toda a produção de riqueza da humanidade. é, Então é aí que está esse dinheiro. e aí, Agora, uma coisa interessante é que eu acho que aqui no Brasil a gente teve no ano de 2018 uma grande manifestação do que estava acontecendo na alma nacional, em num bom pedaço e fatia da alma nacional, bem como
revelou o que estava acontecendo de maneira expressiva, quase total, na chamada Igreja Evangélica Brasileira. Uhum. Porque em 2018 eu tanto vi no meio reformado, e alguns representantes até expressivos do meio reformado, declarações de apoio à violência, ao armamentismo e a uma série de outras teses que estavam sendo propostas como teses de governo, tanto quanto eu vi entre pentecostais e neopentecostais, coisas muito semelhantes. Uhum. Agora, com o acréscimo da pandemia, o que, a meu ver, apareceu nesse nível de revelação é que até determinadas pessoas que eu pessoalmente considerava lúcidas, generosas, solidárias, eu estou vendo advogarem a verticalização do processo, a liberação quase indiscriminada da volta ao trabalho, da desconstrução do isolamento social. E quando você diz alguma coisa contrária à loucura, à lunaticidade manifesta pela governança presente, são pessoas que, quando não dizem nada, todavia, te deixam sentir que se ressentiram. Uhum. Isso me assusta, porque eu não imaginei que isso que, a meu ver, fala contra si mesmo todo dia e advoga a necessidade de lucidez, não esteja sendo percebido nem por alguns dos mais sensíveis entre nós, que numa pressa, por causa de qualquer que seja o fator, seja de natureza econômica ou de que natureza seja, querem voltar a atividades intensas sem, a meu ver, prestarem atenção com a cientificidade necessária e com a solidariedade imprescindível, o que pode acontecer ainda com esse país, porque, a meu ver, o que está acontecendo aqui, a gente ainda nem tomou conhecimento do que seja, Sim. por causa das subnotificações, da inexistência quase de testes. Esse negócio pode ficar horrível, horrível. Então, Eu a minha acho, angústia é com a passividade diante da loucura, cara. eu acho que há uma confluência de equívocos do Brasil recente, na minha opinião. Que é, por um lado, você tem uma igreja e uma mentalidade religiosa que ela tem um zelo moral, moralista, mas não tem sensibilidade social. Nem humana. Ela tem um moralismo, mas ela não Uhum, tem senso de justiça da sociedade. uhum. Segundo, É uma moral desumana. a gente tem um tempo recente de um governo do PT em que construiu-se uma narrativa de penalização da pobreza e de adjetivação do pobre como um vagabundo encostado no Estado, É. que quer Bolsa Família, que não quer trabalhar, como se o pobre fosse culpado de sua pobreza. Né? É. Quando na verdade, E é isso que é dito, não é? a preguiça, a indolência, é, dentre os fatores causadores da pobreza, o menor. É o menor. Uhum, O menor. uhum. E aí a gente tem uma igreja sem senso de justiça social, porque tem uma religiosidade legalista e moralista apenas, com uma narrativa político-ideológica que penaliza o pobre e a pobreza, faz o discurso de que tem que ter menos Estado, o Estado não pode estar presente para sustentar vagabundo,
Então, o que, que você precisa? Você precisa fazer o mercado funcionar, porque é o mercado que vai dar a solução. É, é Só o... que, só que o pessoal não está entendendo é que essa é uma hora de um Estado forte, de um Estado presente, porque não dá Aham. para você manter o pessoal dentro de casa sem que exista Uhum. uma coordenação de política Não, pública. é justamente para uma hora como essa que qualquer que seja o Estado existe. Exato, É justamente, é um exato. contrassenso total. Então, mas Foi justamente para este fim e para esta hora sim, que o Estado foi criado, foi exatamente. concebido. Mas aí E eu não digo, é quando está tudo bem, é justamente na hora do desequilíbio que a mas gente a precisa lógica desse momento do de um Brasil centro. é justamente ao contrário. Não é o Estado quem É, tem que agir, é o mercado quem tem que agir. é. E isso é E o cruel. mercado age assim. E isso O é cruel, porque... mercado, a gente fica na bolha da classe média, média alta ou classe alta. Uhum, O cara dá ordens pelo telefone, não precisa ir a lugar nenhum. isso. E a pobreza que produz o trabalho e a riqueza é que vai morrer em nosso lugar, em algum lugar, porque o Estado não pode funcionar sob É, pena de nós estarmos negando uma ideologia de progresso e de liberalidade produtiva. mas Loucura. e esse raciocínio ele é equivocado, porque quando se propõe o retorno da atividade social, porque eles lá fora que vão morrer, isso, além de ser diabólico e cruel, é mentiroso, porque É claro. essa morte Contamina, né? ela está socializada Ela, como poucas vezes esteve. ela tá aí, ela é Ela de tá... todas nós, de todos nós. Uhum, A exatamente. gente acaba sendo abraçado por ela de um jeito ou de outro. Não há Mas fronteiras como tão foi que... definidas. Existem algumas poucas fronteiras, como aí, por exemplo, é o caso em São Paulo de você ver a diferença entre Morumbi e Paraisópolis. Você vê que existem certas fronteiras de proteção. Mas isso é a curto prazo, a médio prazo. Sim. A longo prazo, Caio, ela não conhece fronteiras. eu li, por exemplo, que a taxa de mortalidade no Leblon é 1,8. Na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, é 30. Uhum. 30. Então, Isso a com gente vê... subnotificação. E subnotificado. Então, você vê a É. desigualdade, mas não é possível É. que dentro dessa desigualdade, que essa tragédia Uhum. não transborde das áreas de pobreza e vulnerabilidade social. Uhum. Então, assim, Uhum. quando a gente não consegue enxergar enxergar a gente mesmo no nosso próximo, o desdém para com a morte do próximo é um desdém para com a própria vida, né? Isso já está sendo dito. Hoje eu Eu acho estava que falando aqui à mesa para alguém que estava conversando que eu me lembro quando o Sivuca falou a primeira vez a frase bandido bom é bandido bandido morto. morto, Uhum. em 1980, no Rio, na Câmara dos Vereadores. E eu estava ali atolado em penitenciárias, pegando para presos, desde Manaus, Uhum. batizando preso, cuidando da família de preso, porque no mundo evangélico havia um consenso simples de que bandido bom era bandido convertido. Sim. A igreja podia ser ignorante como ela fosse. Ela sempre foi moralista, ela sempre foi curta de percepção, de entendimento, ela sempre foi severa, austera, dura, muitas vezes, frequentemente até um tanto desumana. Mas havia aspectos vinculados ao que o evangelho podia fazer no coração humano, Uhum.
que faziam parte do dogma primordial de qualquer igreja, fosse ela reformada, fosse ela pentecostal. E a igreja pentecostal mais ainda. A igreja pentecostal mais ainda. Porque ela é que estava mais do que todo mundo em todos os presídios. E eu me lembro quando eu que já vinha em trabalho em presídios há muitos anos, entrei em Bangu 1 a pedido do Nilo Batista em 1990, 91 mais ou menos, como a igreja evangélica ficou cheia de alegria, porque estavam lá os piores bandidos da história brasileira. Eu lembro. E aí depois de 6 meses, acho que em 91, eu e o Washington batizamos uns 16, que virou até piada do Caceta e Planeta. Um tempão, era eu com o gordo, Gregório Gordo. Gregório Gordo, Isaías do Borel, Escadinha, e chave, da outra, pastor! Virou, assim, brincadeira da mídia, virou meme daquela época. Mas os crentes, felizes, porque tinha gente se convertendo. Crente cria nisso. Quando eu vi, em 2017, essa coisa do bandido bom e bandido morto começar a ser repetida, defendida e propagada dentro das igrejas, para todo lado. Comecei a ouvir crentes dizendo: quem foi? Olha, se alguém estiver te ameaçando em algum lugar, me fala, porque eu vou lá em nome de Jesus e dou um teco só na cabeça. Em rede social, de crente. Eu digo, bom, tem alguma coisa que virou radicalmente e que não tem mais nada a ver nem com o moralismo antigo, nem com o legalismo antigo, nem com o biblicismo literalista, nem com os versículos de apêndice. Virou uma outra coisa, entrou em estado de necrosamento profundo e radical, de modo que tanto mais quanto você anuncia a beleza do Evangelho, mais tratado como idiota você é. Sim, como ingênuo, como idealista. Ingênuo, bobo, como um cara que não está com o pé no chão. Acorda, pastor. Você prega o Evangelho e o cara fica aqui dizendo: você não entende nada de política. Exatamente. Agora, eu ouço isso o dia inteiro. Mas sabe o que eu acho, Caio? É um pessoal que não ouviu o evangelho raiz, o evangelho da conversão, da transformação, o evangelho do arrependimento, o evangelho do compromisso de doação da vida pelo próximo. Ouvir um evangelho de vem aqui para alavancar sua vida. Vem aqui. Esse é o pessoal da prosperidade. Deus como vantagem que já vem de você chegar no seu sucesso. De 88 para cá. Agora, o chocante é você ver gente formada em Campinas, com mestrado, com doutorado, com tudo isso na cabeça, te dizendo que bandido bom é bandido morto. E que não há esperança. Aí já é um caso a não ser a intervenção da violência. É um pessoal que abriu mão do evangelho da paz e comprou a ideologia da violência. Sim. E está para todo lado. É isso que me deixa. E essa pandemia revela muito disso, já vem aparecendo há muito tempo. Na pandemia você está enxergando isso para todo lado também. E o coração entra numa tristeza profunda. A minha mulher viu aí esses últimos 2 meses como... Chegou um momento, meu querido, que eu achei que eu ia ficar mudo. Porque não dava vontade de falar mais nada durante... Eu estava com dengue, passando mal e tudo mais. Mas no coração eu só via e lia e dizia, meu Deus... A sensação que dá, eu estava falando ao Manfredo, nosso querido Manfredo, anteontem, mais ou menos, numa conversa longa, eu estava dizendo, Manfredo, eu só não tenho
isso dentro do coração, porque o fator ressurreição é tão violento em mim, é um negócio tão esgarçante, é tão forte, é tão real, é tão concreto, é tão palpável, que não tem como. Mas às vezes você olha em volta e se pergunta se você, porventura, não correu em vão quase 50 anos, 46, 47 anos, mandando ver de manhã, de tarde, de noite, se esfolando todo. E às vezes você vê gente que era do caminho, que é do caminho, não é? Aí Como você diz faz a Jeremias. pergunta de Isaías, né? Quem deu crédito à pregação? Olá, Jeremias 5, quando ele diz, não são os pobres, nem são isso, não são aquilo, são justamente os entendidos também. Se fossem só os que não tinham entendimento, eu compreenderia. Mas não, são aqueles que sabem, ou que sabiam, ou que souberam. De repente, o que a gente está assistindo nessa pandemia é também a expressão chocante de uma terrível apostasia que veio junto com a depressão da pandemia. Quem foi? E aí tem um monte de gente, mas deixa pra lá, né? Que tristeza, mas seguimos na nossa semeadura, né? Na nossa, e vamos em frente, meu irmão, olhando, pegando no arado e não olhando para trás. Amém, amém. Seguindo, anunciando o evangelho do reino. Guardando o coração puro, a consciência limpa, andando no temor do Senhor e... não adulterando a palavra de Deus. Amém. 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 No melhor meu querido, da consciência. Eu já te disse isso várias vezes pessoalmente. Quero te dizer publicamente que eu te amo. Receba meu amor. E eu não tenho vergonha de ser teu irmão, de te amar, de te querer bem, obrigado, de te confessar diante dos homens, conforme faz o nosso Pai que está nos céus, em relação a todos nós. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amor, seu acolhimento, seu carinho, sua amizade de sempre. E a recíproca verdadeira, você sabe. Eu sei. Beijo no seu coração, beijo na Adriana. Grande beijo. Beijo na Silvia e nos meninos. Obrigado. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Amém. Que o anjo do Senhor se acampe ao redor de vocês e os livre em tudo. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para você também, que a sua casa se encha de alegria e paz. Amém. Beijo. Amém, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Tchau, querido. Tchau. Obrigado você.